Esta é a revisão do fim do mundo. Porque vai se acabar o mundo, mas não vai se acabar a sua nota alta no Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. Os 10 assuntos que mais apareceram nas provas de anos anteriores e algumas apostas que estamos fazendo aqui no nosso canal para que quando você for para a prova do próximo domingo, você não se preocupar, para que sua mente não seja tomada pelo fantasma da ansiedade, para seu corpo não ser possuído pelo treme-treme, pela distonia, pelo esquecimento. Esta é a revisão do fim do mundo. Anote, registre, pegue o post-it, caneta marca-texto, aquele seu caderno sem pauta. Só não deixe de prestar atenção em tudo que vai ser dito aqui. Lembre também de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, espalhar a palavra do canal de Sociologia e Filosofia, principalmente de seus coleguinhas que vão fazer o Enem no próximo ano. Então, sem mais delongas, começando a revisão do fim do mundo. E o primeiro assunto que a gente vai tratar aqui, que você deve lembrar, é cidadania. Cidadania é uma palavra que invoca paixões e sentimentos muito contraditórios entre as pessoas no país inteiro. Mas para o Exame Nacional do Ensino Médio, você tem que ter na sua mente o conceito de cidadania, para além de qualquer juízo de valor que a palavra possa gerar em você. Então a primeira coisa que você deve ter em mente é que cidadania, a condição de cidadão, a condição de cidadã, ela é histórica. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada época na história da humanidade e também contextualizada em termos globais, em termos locais, desenvolveu um conceito do que é ser cidadão, do que é ser cidadã. Então, primeira coisa que você deve considerar é que o conceito de cidadania ele é histórico. O que hoje é considerado cidadão, o que hoje é considerado uma cidadã, não era considerado em outras épocas. Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Aí você pode lembrar através de um exemplo histórico, você pode lembrar do que era ser cidadão e cidadã na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, em Roma, o cidadão era o homem, especificamente, que era proprietário de terras e de pessoas que estavam na condição de escravizadas. Então, você nota que à medida que o tempo vai passando, o que vem a ser considerado um cidadão vai se ampliando em termos de gênero e você vai ter, ainda que de maneira muito lenta, a inserção de mulheres na condição de cidadã. Não sem muita luta, não sem muita reivindicação para ter direito, inclusive, de existir. E é aí que o conceito de cidadania ele se aproxima diretamente do conceito de direitos. Você pensa cidadania, você tem que lembrar imediatamente de direitos. Existem muitas definições de direitos. Para o Exame Nacional do Ensino Médio, a que você deve ter em mente é que cidadania é viver, ou melhor, ser cidadão e ser cidadã é ter a possibilidade de usufruir de direitos, de gozar de direitos, enquanto que o direito, o conceito de direito pode ser o de garantias jurídicas para que o indivíduo viva em sociedade. E aí o que é interessante você considerar? Que nós temos uma divisão de direitos, uma categorização de direitos, mas que é importante ter em mente que mesmo subdivididos, eles estão interrelacionados. E essa subdivisão, ela é fundamental, principalmente por sua qualidade didática. É você conseguir entender a partir dessa divisão, começar a compreender a partir dessa divisão que nós temos áreas da existência social que irão ter um tipo de regulação jurídica. Então, o que é que nós temos? Direitos civis, direitos políticos, direitos sociais e você também vai ter o lance dos direitos humanos. Os direitos humanos são os direitos que, no final das contas, agregam todos esses, porque dizem respeito a como o indivíduo, vivendo em sociedade, se mantém humanizado. Ou, melhorando ainda, direitos humanos, mais do que melhorar, aperfeiçoando a ideia, direitos humanos são garantias jurídicas que são universais. Isso quer dizer que toda criatura humana tem essas garantias. E essas garantias, elas dizem respeito ao que o indivíduo deve esperar e reivindicar do Estado.
porque muitas vezes o Estado ele é omisso no que diz respeito à garantia de direitos para a população. Muitas vezes o Estado é o próprio violador de direitos. Então, tenha em mente que tratar de direitos humanos não é tratar de direito para proteger bandido, mas é tratar do conjunto de direitos que permite que a gente viva em condição de humanidade. Precisamos de moradia, precisamos de alimentação, precisamos de trabalho, trabalho digno, trabalho que não leve o indivíduo a uma situação de humilhação. Precisamos de transporte público a preço módico e com segurança. Precisamos ter garantida a nossa segurança no que diz respeito à expressão do que a gente pensa. Temos também que ter garantidos as possibilidades de acessar informação, de informar pessoas e de sermos informados e informadas. Então você vai ver que tratar de cidadania e tratar de direitos e tratar de direitos humanos é você tratar, no final das contas, de tudo aquilo que potencializa a nossa existência enquanto humanos e humanas que somos. Então isso aí está tudo interrelacionado. Pensar cidadania, pensar direitos é também pensar deveres. Entender o dever como sendo uma espécie de contrapartida que se institui socialmente e juridicamente também para possibilitar a existência social de maneira o mais harmônica possível e garantindo que o Estado, enquanto instituição, possa tornar a nossa vida também segura. Segura no que diz respeito ao usufruto de direitos e também de serviços que, ao final das contas, também são direitos, como, por exemplo, o serviço de saúde, o serviço de educação, serviço de segurança, que ao mesmo tempo que são serviços, também são direitos. E o Estado o Estado ele deve gerir tudo isso. Um dos direitos, ou melhor, um dos deveres mais conhecidos e muitas vezes criticado é o dever que a gente tem de pagar impostos. E aí você encontra às vezes as pessoas dizendo: vou pagar imposto, imposto é roubo e tal. Aí vale pensar, se não se paga imposto, vai se fazer como para garantir transporte? Aliás, não vou nem entrar na treta do transporte, porque tem outros elementos aí. Mas vamos pensar na saúde pública. Vamos pensar na educação pública. Então, isso aí está interrelacionado. A questão não é o pagamento dos impostos, mas a gestão dos impostos. Daí a importância de sermos conscientes dos nossos direitos e exercemos aquilo que o Herbert de Souza, sociólogo daqui do Brasil, o Betinho, chamava de cidadania ativa. Daí uma boa autoridade polifônica para a sua redação. Pense que a cidadania ativa, na perspectiva do Betinho, era o indivíduo que é não apenas alguém que usufrui de direitos, mas que ele também propõe, ele participa, ele monitora, ele está ali observando o que está sendo feito e também está fazendo a parte que lhe cabe na gestão da própria vida social, consolidando a perspectiva de política que a gente tem assim desde épocas imemoriais, Grécia Antiga, a política como sendo a arte de administrar a cidade, de gerir a vida de pessoas. Então, assunto número 1, cidadania, checado, pronto. Assunto número 2, falar de cidadania, além disso, além de ser um fundamental conteúdo, é considerar a partir daí a ação do Estado e pensar o Estado como sendo uma das instituições sociais que compõem a vida em sociedade. Então, tratar de cidadania, direitos e deveres é tratar também de instituições sociais. Tratar de instituições sociais é você ter em mente o conceito, o que danado é uma instituição social. Instituição social, dentro de sua conceituação mais básica, diz respeito ao conjunto de normas que se interrelacionam e que, por sua vez, têm o objetivo de garantir a manutenção, a reprodução e a estabilidade das normas, das regras sociais, da herança cultural da humanidade, sendo 4 as principais instituições sociais que regem a nossa vida: o Estado, a educação, a família,
e, além disso, a religião. E todas elas estão interrelacionadas no conjunto das relações entre indivíduo e sociedade. Então, vamos lá. Pensar as instituições sociais é pensar o papel que cada uma delas tem na formação do ser social que somos, a identidade individual e a identidade social, elas têm relação direta com a família, com a educação que recebemos, seja ela formal ou informal, com as crenças que a família em que a gente nasceu, ela ostenta, e também a relação que a gente constrói com o Estado, com o conjunto das instituições que regem a nossa vida. Então, o que é interessante você lembrar? Que a família é o ponto zero de tudo. A família, inclusive, é o início do processo de socialização da gente. Então, em família que você aprende a ler, ou melhor, aprende a ler é ótimo, até também pode aprender a ler em família, mas em família é quando você aprende os rudimentos dessa sociabilidade, você vai aprender a andar, vai expressar as primeiras palavras, vai começar a regular inclusive seus sentimentos. A família também é o ponto de partida da formação da nossa identidade. Pensar a identidade da gente como algo que é um emaranhado de relações. Relações que a gente estabelece com as pessoas que nos são próximas e com pessoas que a gente encontra à medida que a gente vai vivendo e passando tempos em contato com elas. Trabalho, grupo religioso, grupo de férias e tudo isso que no final das contas compõe o ser social, o ser que nós somos. Então, vê, a família é o ponto de partida. Costuma-se estabelecer como família tradicional aquela família extensa, uma grande quantidade de gente, tipo assim, minha mãe teve 24 ou 27 irmãos. É menino que só a gota, segundo ela dizia na hora que estava rolando as festas familiares. Até hoje eu encontro algum parente que diz para mim, olha, aqui é o Alfredo, filho da tia Maria, Joãozinho de Tonha, e eu quem? E o cara olha para mim e diz, eu te vi pequeno. Oxente, sei nem quem é, porque é uma família grande. Então, eu tenho primos que eu nem conheço. É o que a gente poderia classificar, da perspectiva sociológica, como uma família tradicional. Uma grande quantidade de pessoas, uma família que é extensa e que tem autoridade principalmente articulada sobre o homem, né? O homem seria o patriarca que regeria tudo, com pouquíssima possibilidade de ação para as mulheres, para não dizer não existia para além da casa. Então, daí a ideia a rainha do lar, cheia de questões políticas para pensar a partir daí, mas que não é o objetivo aqui desta revisão do fim do mundo. Então, você teria essa família, a tal da família tradicional, que muito se fala em projetos políticos para o país atualmente, teria essa cara. À medida que o tempo vai passando, então a família também muda. Assim como mudam as relações de produção, assim também mudam as maneiras de se organizar. E se organizar em termos familiares. É aí que a gente tem aquilo que a sociologia classificou como sendo as famílias modernas. Ou mais do que isso, as famílias nucleares. Por que elas são nucleares? Você pensa logo, né? Porque é todo mundo radioativo e sai por aí voando, atirando raio pelos olhos, cuspindo fogo, algo assim. Não, não é. Nuclear porque ela está organizada a partir de um núcleo. E esse núcleo é composto pensando em uma família também heteronormativa, você teria um homem, uma mulher, os filhos deles e também a possibilidade de ter filhos de outros casamentos. Porque um dos efeitos da passagem do tempo, das transformações sociais, é a possibilidade, no âmbito da família, de você ter a separação, de você ter o divórcio. A partir daí, o que é que a gente vai considerar? A família nuclear já é reduzidíssima quando você para pensar em comparação com a família patriarcal. Então, é importante ter em mente que a família nuclear ela tem
ela é nuclear porque ela possui um núcleo e desse núcleo você vai ter uma composição reduzida de indivíduos. E aí, diante da chamada pós-modernidade, ou modernidade líquida, do que o pensador Bauman tanto propagou o termo, a gente vai se deparar com a família moderna ou ainda família contemporânea. A família moderna ou contemporânea, aí pronto, caracteriza-se pelo que? Lembre, diversidade de arranjos. O que é que você tem? Você tem famílias organizadas das mais diversas formas. Então você vai ter família composta por 2 homens, 2 mulheres, 3 mulheres, 2 homens. A família que é composta unicamente pela avó que cuida de todo mundo. Você vai ter o indivíduo que mora com os tios. Você vai ter uma diversidade de arranjos que também pode ser entendida como uma espécie de espelho da maneira como as relações sociais elas passam a se estabelecer, elas passam a acontecer diante dessa pós-modernidade. A tal da pós-modernidade que encerra, dilui, acaba, esculhamba geral com aquelas certezas que a gente tinha. O que é importante você ter em mente? Que a família, sendo esse ponto zero, ela historicamente passa por uma diversidade de arranjos. E nesse processo todo, tenha em mente que, principalmente a partir da segunda metade do século XX, a ideia da família ideal, aquela família do comercial de margarina, que todo mundo acorda feliz, bem-humorado e tal, até o cachorro é contente e a criança vai sorrindo para a escola, essa família ela não existe. Então, você vai ter, a partir principalmente dessa segunda metade, estudos, principalmente estudos de pensadores, de pesquisadoras feministas que vão quebrar essa ideia, identificando na família também esse grande caldeirão de violências. Esse caldeirão de violências que não cabe aqui a gente aprofundar, mas que é importante você ter em mente. Afinal, isso aqui é aquela revisão para você lembrar. Além disso, você vai considerar que nesse processo em que se está inserida em uma família, a educação aparece. Educação que, no caso, ela pode ser de 2 tipos. Uma educação formal, que é aquela da escola, aquela que tem conteúdos, e a educação informal ou assistemática, que é aquela que você aprende não porque tem um currículo, não porque tem um conteúdo, mas porque você aprende por contato, porque você está perto das pessoas, porque você vai observando o exemplo. É assim que a criança aprende a mentir, por exemplo. Ela identifica a mãe mentindo, aí pergunta, e a mãe, uma mãe feito a minha, vai dizer o quê? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E ali eu descubro que mamãe mente. E naquele momento, o que é que você tem? Você tem ali um exemplo de educação informal. Aprende-se pela referência. Aprende-se porque a mãe é o grande referencial de autoridade sobre aquela criança. E aí, o que é que você vai ter? A educação informal, ela funciona até uma certa medida, mas diante das necessidades sociais, o que é que se vai ter? Se vai ter a ideia de que uma instituição que não é a família tem que dar conta disso, tem que dar conta do ensino e do aprendizado dessa herança cultural da humanidade. É aí que aparece o quê? A escola. Então, veja, a educação enquanto instituição social, é importante, lembre-se disso na hora da prova, a educação enquanto instituição social, ela pode acontecer fora do âmbito institucionalizado de uma escola com conteúdos que você tem que aprender e ela também pode acontecer no ambiente fora disso. Então, você aprende o conteúdo formal na escola, você aprende fora da escola via música, via filme, via comentários na rua, contato com adultos, outras pessoas, um bocado de coisa. Então, vê, a educação e a família, elas já trazem esse processo de aprendizado, de reprodução dessa herança cultural. Sabe uma outra que aparece nesse processo? E muitas vezes nesse processo de socialização, que é uma socialização primária, lembre disso, socialização primária é aquela que acontece no âmbito da família. Esta socialização primária, ela vem acompanhada da religiosidade. A religião, enquanto instituição social, diz respeito a essa instituição, a essas normas, a essa perspectiva de observação do mundo como sendo um mundo marcado pela ação, pela influência de forças sobrenaturais, divindades.
Aí daí você vai ter o quê? As religiões que podem ser monoteístas e politeístas. Aquelas que têm um Deus, uma divindade, que tudo criou, tudo controla e tudo articula. E você vai ter várias divindades com características específicas que vão organizar, que vão regular a vida e em algumas instâncias vão até tretar entre si e envolver os seres humanos. O que é que há de fio condutor aí? Todas essas religiões, elas dizem respeito a um processo de sacralização da realidade. Ela constrói um sentido para o que aparentemente pode não ter sentido, como a perda de um ente querido, como o fato de se esforçar e não conseguir o que desejou, que fazendo o que em sociedade se estabelece como coisas boas, não se tem os resultados que esperava e se pergunta por quê. E aí vem frases do tipo, Deus tem um plano para você. Então, você vai ter esse processo de sacralização da realidade sendo parte fundante das religiões. Daí essa relação com a educação, porque a educação ela vai ver quase que de maneira inevitável atrelada à religião. E aí a gente chega ao Estado. O que é interessante você lembrar, o Estado é o conjunto de instituições jurídicas, políticas e econômicas que irão regular a nossa vida, a relação que estabelecemos com outras pessoas e as outras pessoas estabelecem conosco. O Estado deve ser entendido a partir de uma perspectiva que foi o Max Weber que desenvolveu. Daqui a pouco a gente vai fazer uma revisão sobre as ideias dele, de que o Estado é essa instituição que regula a vida dos indivíduos e, além de tudo, sabe o que é que ele faz? Além de regular a vida dos indivíduos, o Estado monopoliza o uso da força. O que é que isso quer dizer? Que o Estado, e apenas o Estado, pode usar da força para regular conflitos, para fazer com que a lei seja cumprida. Então, o que é interessante você lembrar, o Estado, enquanto instituição social, não deve ser entendido como uma instituição maléfica que está aí para dominar e por aí vai. Até porque governo e Estado são coisas diferentes. Lembre, o Estado é o conjunto de instituições jurídicas, políticas e econômicas. É o alicerce da regulação. O governo é a maneira como o Estado vai ser administrado. Então, você pode ter uma gestão do Estado democrática, você pode ter uma gestão de Estado mais autoritária, mas o que efetivamente pouca alteração sofre é a instituição Estado. O que altera é a gestão, o que é alterado é a gestão do Estado. E aí você vai ter política de Estado, política de governo, parlamentarismo, presidencialismo, todos esses elementos que se relacionam diretamente com a gestão desse conjunto de instituições jurídicas, políticas e econômicas. Então, lembre, o Estado é a instituição que vai regular a vida em sociedade por meio de leis e pelo uso da força quando a força for necessária. E isso já compõe um quadro geral dessa relação entre indivíduo e sociedade e entre indivíduos entre si, por mais que redundante isso pareça. Então, aqui a gente encerra o nosso tópico 2. Primeiro tópico, cidadania. Segundo tópico, instituições sociais. Terceiro tópico agora, a gente vai tratar de... Deixa eu olhar aqui para o lado. Cultura e educação. Cultura e educação. Então vamos lá. O que é que vem a ser cultura? Terceiro tópico da nossa revisão do fim do mundo. Cultura deve ser entendida, pode ser entendida em uma de suas definições. Veja, existem mais de 100 definições de cultura se você for procurar. Pois bem, uma definição de cultura é o conjunto das manifestações do pensamento e da ação humana. Tudo aquilo que é fruto do pensamento humano é entendido como cultural. Entretanto, essa divisão entre cultura e natureza, ela já é, assim, incrivelmente questionável. Não é o objetivo aqui, mas já tem uma aula sobre isso lá no canal aí, viu? Dê uma olhadinha, tá lá, cultura, que nos ajuda a pensar. Então, de maneira geral, cultura é o conjunto das manifestações do pensamento e da ação humana.
De maneira bem simplificada, se estabelece a ideia de que cultura é tudo aquilo que o ser humano fez. Seja um produto material, seja um conjunto de ideias, seja um conjunto de crenças, seja aquilo que se acredita, linguagem e por aí vai. Então, quando você pensa nessa relação entre cultura e educação, no Exame Nacional do Ensino Médio, compreenda que é importante lembrar que cultura tem como uma de suas primordiais necessidades essa relação com a educação, porque a educação é o que permite que a herança cultural ela seja passada adiante. O que é interessante você também ter em mente, que a herança cultural não é apenas o que se escreveu, o que se pintou, o que se filmou, aquilo que as pessoas falam, não é apenas essa ideia da cultura letrada, do que foi produzido musicalmente, mas também as mazelas que a humanidade produziu, os preconceitos, as formas de discriminação e exclusão social, tudo isso é cultural, tudo isso se reproduz, tudo isso é passado para a geração seguinte. Então, quando você pensa a educação ela pode ser uma instituição, daí a sua ambiguidade, ela pode ser uma instituição que garante o combate a discriminações e a formação de indivíduos críticos que são capazes de pensar de maneira autônoma, de agir sobre o mundo a partir de uma reflexão que eles fizeram, no sentido de não ter ninguém que os obrigue a pensar de uma determinada maneira, mas ao mesmo tempo a educação também tem a potencialidade de ser alienatória, de impedir o indivíduo de viver ou de se organizar em termos de pensar sobre o mundo a partir de critérios próprios. E mais do que isso, de critérios que permitam essa reflexão sobre as contradições da vida social. Então, o que é interessante você considerar? De maneira ambígua, a relação entre cultura e educação ela pode se dar contribuindo para a formação de um indivíduo crítico, aquele que vai pensar de maneira autônoma, que vai atuar socialmente, mas ela também pode ser alienatória, levando o indivíduo a não conseguir estabelecer relações entre os diversos âmbitos da vida social. De boa até aí? Tranquilo? Pronto, agora a gente chega ao tópico 3. Não, 3? Não, tópico número 4. Eu não sei contar. Não sei contar. O tópico número 4 da nossa revisão do fim do mundo diz respeito aos clássicos da sociologia. Aí pronto, aí você vai ter que lembrar dos caras, aqueles que mais apareceram no Exame Nacional do Ensino Médio. E a gente vai começar por aquele que é o que mais apareceu entre os que mais apareceram no Exame Nacional do Ensino Médio, Max Weber. Exatamente. Weber, pensador clássico da sociologia, foi o que mais apareceu. O que é interessante você lembrar das ideias de Max Weber. Você tem duas coisas que você tem que considerar. A ideia dele de desencantamento do mundo e, além da ideia dele de desencantamento do mundo, você pensar a racionalidade ocidental. Pois bem, Weber escreveu livros importantíssimos. Você tem a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, você tem o Economia e Sociedade, você tem dele foi considerado um dos grandes pensadores que a humanidade já produziu. Pois bem, para o Exame Nacional do Ensino Médio, comece por desencantamento do mundo. O que é que isso quer dizer? No entendimento do Weber, à medida que a sociedade ela foi se aprimorando, ela foi se desenvolvendo, na verdade não é nem aprimorando, né? Ela foi desenvolvendo. Ela foi desenvolvendo perspectivas culturais, ela foi desenvolvendo tecnologias, ela foi alterando as relações de trabalho e, por extensão, as relações sociais. O mundo foi perdendo esse caráter mágico. Então, as religiões, elas passam a sofrer uma espécie de rivalidade, no que diz respeito ao que a ciência vai dizer. Então, o conhecimento científico, o desenvolvimento tecnológico produz um desencantamento do mundo. Então, as divindades,
em suas várias expressões, a variedade de religiões, elas começam a perder essa espécie de monopólio de explicação do mundo. Então, para Weber, o mundo vai ficando cada vez mais desencantado, no sentido de quê? De que você não vai ter mais uma vida marcada por uma preocupação tão grande com a transcendência, com aquilo que vai para além desse físico, daquilo que é imanente, daquilo que diz respeito à vida, por assim dizer, nesse mundo. E esse desencantamento do mundo está ligado diretamente a essa racionalidade ocidental. Uma racionalidade que é marcada pela busca do máximo de precisão possível. Além dessa precisão, o aproveitamento máximo. Você ter uma ordem social, principalmente no que diz respeito ao mundo do trabalho, um ordenamento racional das coisas que busca sempre um resultado previamente pensado, previamente calculado, definido, o que, na perspectiva do Weber, é algo incrivelmente destrutivo para a criatividade. Daí na ideia dele, daí você tem na ideia dele uma situação em que muitas vezes o indivíduo trabalha e o trabalho que ele desempenha não faz muito bem para ele. Ele não gosta, ele não curte, ele não acha lá aquilo ali muito bom. Você vai ter esse processo de burocratização do trabalho e também uma de suas reverberações, a burocratização das relações sociais. Isso para você pensar o Weber, viu? Weber dá pano para manga. Você pode usar essas ideias aí em várias temáticas de redação e tal, e pá. Tópico número 5 da nossa revisão do fim do mundo, porque o mundo se acaba, mas não se acaba a sua nota nesse ano. Nosso tópico número 5 vai tratar de um dos conteúdos assim que muitas vezes gera confusão, muitas vezes se perde questão no Enem. Por quê? Porque se confunde o entendimento conceitual daquilo que ideologicamente se carrega, ou que se diz. Movimentos sociais. Pois é, tratar de movimento social é você tratar de um conjunto de ações. Mais do que isso, uma das definições de movimentos sociais, aquela que serve para o Exame Nacional do Ensino Médio, é de que movimentos sociais são ações coletivas que objetivam transformar situações sociais, alterar instituições, promover direitos, ampliar a cidadania ou impedir a retirada de direitos, impedir a violação de direitos e da própria cidadania instituída. Essa é uma definição que é muito válida para você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. É importante que você tenha em mente que movimentos sociais, eles podem ser de âmbito regional, nacional e internacional. Então, exemplo de movimento internacional, você vai ter os movimentos ambientais, aqueles que dão conta de causas que estão ligadas à ameaça de extinção da própria espécie humana. Você vai ter movimentos trabalhistas que reivindicam situações melhores de trabalho, melhor pagamento, segurança e dignidade na atividade que desempenha. Você vai ter os chamados novos movimentos sociais que estão ligados a questões de gênero, as reivindicações que possam incluí-los naquilo que se classifica como cidadania, o simples direito de existir, sendo quem se é algo que também é reivindicado por esses novos movimentos sociais. Quando você pensa nos movimentos sociais de gênero, e nesses movimentos sociais de gênero você vai ter as causas LGBTQ+, você vai ter as questões relativas à reivindicação de melhores condições de trabalho para mulheres, como equivalência salarial e, para além disso, o direito de existir sendo mulher. Daí você entende, a partir daí você vai construir a relação entre as reivindicações dos movimentos sociais feministas no que diz respeito a você combater a violência que mata.
Quando você para pensar no feminicídio, a lei do feminicídio que foi estabelecida há algum tempo, no caso recentemente no país, é parte do resultado das reivindicações desses grupos coletivos. Então, veja, tenha em mente, movimentos sociais, eles não têm uma organização, não é alguém que chegou assim e diz, uma organização individualizada, alguém que chegou assim, bora juntar aí a galera, mas diz respeito a uma identificação coletiva de uma situação de violação de direitos, de possibilidade de reivindicá-los, que faz com que as pessoas se aproximem e a partir daí se organizem para politicamente reivindicar do Estado, instituição responsável pela regulação das relações sociais e garantir a sobrevivência, a própria vida dos indivíduos, e esses movimentos, eles se organizam para reivindicar essas alterações ou impedir alterações que sejam danosas àquilo que eles buscam promover. Então, você ter uma organização de uma passeata para solicitar, para reivindicar, para impedir o aumento de uma passagem de transporte coletivo, é você ter um movimento que busca a manutenção de um direito que, quando você vai olhar direitinho na prática, é bem contraditório. Por quê? Porque por mais que se diga que o transporte coletivo deve ser a um valor pífio e módico, além disso, mais do que pífio, um valor módico garantindo segurança, você vai ver que não é isso o que se tem. E aí você tem essas reivindicações. É por isso que é importante a gente pensar, e aí é importante você considerar que quando se trata de movimentos sociais, lembre disso para o Exame Nacional do Ensino Médio, preste atenção, anote aí, coloque a canetinha com marca-texto. As relações dos movimentos sociais com o Estado são relações ambíguas também. Por quê? Porque às vezes o Estado vai ter uma relação de parceria e às vezes de confronto. Geralmente é de confronto. Dedo na cara e gritaria, confusão, tiro para tudo quanto é lado, violência muitas vezes excessiva por parte das instituições do Estado. A partir daí, o que é que você vai considerar? A resposta é uma pergunta, que aí já chega ao nosso tópico 6 dessa revisão do fim do mundo. Por que movimentos sociais existem? O que leva essas pessoas a se organizar? É aí onde está. A gente vai tratar de formas de exclusão social. Por que movimentos sociais se organizam? Porque você vai ter grupos que são excluídos desse processo, ou melhor, do processo de acesso a situações de cidadania. Então, a poder usufruir, não é nem acesso a situações de cidadania, é de poder ser considerado cidadão, às vezes até ser considerado simplesmente humano, entende? Então, o que é importante você considerar, ter em mente ao tratar de formas de exclusão social para o Exame Nacional do Ensino Médio, que você vai ter entre as formas de exclusão social o racismo, você vai ter o machismo. Além disso, você vai ter a discriminação de classe, e isso tudo leva as coletividades, a maior parte das pessoas, a não conseguirem usufruir de direitos que são básicos, daí eles se organizarem. Então, vamos entender essas formas de exclusão social de uma perspectiva sociológica. O que vem a ser o racismo? A definição de racismo, aquela que atende aos nossos interesses para o Exame Nacional do Ensino Médio e é um bom ponto de partida, ela diz respeito a quê? Ela diz respeito a um conjunto de ideias que essencializa características de indivíduos como se eles tivessem essas características por causa da situação física que eles têm. Exemplo prático, vamos pensar no racismo antinegro. É você dizer que porque o cara é negro, ele sempre faz besteira. É você dizer, por exemplo, que os europeus, os chamados, vamos pensar na forma inicial disso, que branco é tudo inteligente. E porque branco é bonito, ou mais do que isso, toda pessoa de pele clara, olho claro e cabelo liso é bonita. E uma pessoa que seja negra, que tenha cabelo crespo, ela é feia. Cabe aí a pergunta, é bonito ou é branco? Entende? Porque aí você vai ter esse conjunto de ideias que estabelece a inferiorização de indivíduos a partir da suposta raça que eles pertençam. Porque aí raça
já há muito tempo deixou de ser considerada como algo que exista. Não existe raça humana. Você tem uma espécie humana. Então, a ideia de raça, ela permanece ainda a partir das repercussões que foram criadas e da construção de lugares sociais para determinados indivíduos. O que é que você vai ter? Você vai ter a raça branca, a raça negra e a raça amarela. Gente do céu! Isso não existe em termos biológicos, mas em termos discursivos, sim. E aí, desse processo de hierarquização, você vai ter a negação de direitos e a construção de lugares de opressão para os grupos que não estão dentro do chamado padrão. Então, você a partir daí vai observar que o racismo ele é estrutural em uma sociedade, quando nessa sociedade você vai ter indivíduos, vamos pensar no caso do Brasil, o racismo antinegro, que é estrutural na nossa sociedade. A gente tem um processo de criminalização das populações afrodescendentes, a gente vai ter as situações de apropriação cultural, a gente vai ter, nesse conjunto de coisas, o racismo atuando, o maior, mais ainda, melhor ainda do que o discurso racista, ele molda as ações, ele leva os indivíduos a agir, hierarquizando e estabelecendo posições de inferioridade para quem não é branco. Esse mesmo fio condutor ele pode ser aplicado numa reflexão sobre os povos nativos, chamados indígenas, em relação a mulheres, e é aí onde a gente chega ao machismo. O machismo diz respeito a esse conjunto de ideias que estabelece a hegemonia ou a dominância ou a dominação do que está atrelado ao masculino sobre todos os outros. Então, passa a ser classificado como inferior tudo aquilo que não tem relação com o masculino. Masculino positivo, feminino negativo. Como eu posso entender isso? Através de um exemplo. É quando o cara chega e descobre que o colega vai ser pai e pai de uma menina e diz o quê? Eita, ó, fulano se deu mal, ó, se ferrou, vai ser pai de uma menina, vai pagar todos os pecados. Veja, essa fala, ela é a reprodução discursiva de algo que existe fisicamente há um bom tempo na história da humanidade, que é o estabelecimento de uma posição social, de um status que é atribuído de inferioridade a tudo aquilo que não é do masculino. Veja, é a partir desse entendimento, e eu estou dando apenas duas formas de exclusão social aqui, que você vai ter a organização para a reivindicação. E daí você tem o movimento negro, daí você vai ter o movimento feminista, na verdade, os movimentos feministas, você vai pensar em feminismos, porque você tem um amplo espectro de reivindicações, de percepções de mundo e que mostram a diversidade, o que acaba com aquela ideia de que, assim, é tudo igual. Entende? Tópico número 7. Nosso tópico número 7 da revisão do fim do mundo agora vai levar você a lembrar de quê? De globalização. Mundo globalizado. Falar de mundo globalizado é um negócio muito doido. Por que é muito doido? Porque o que é que você vai lembrar? Particularmente eu lembro de alunos meus que escrevem na prova que globalização é o domínio da Rede Globo no planeta. Aí você vai... Se eu soubesse editar vídeo, vinha aquele risinho agora aqui, e tal. Mas é um clássico. Vamos pensar, dentro do que o Exame Nacional do Ensino Médio apresenta para a gente, esse tal desse mundo globalizado. O mundo globalizado é, por definição, um mundo em que há um processo gigantesco de inter-relações que são construídas por meio de transportes e também das comunicações. Se você pensou no celular, este é um dos instrumentos que expõe essa globalização, que exemplificam essa potencialidade de se comunicar. Entretanto, o mundo globalizado também vem junto com o discurso de que é um mundo sem fronteiras, de que é um mundo em que todo mundo pode ir para qualquer lugar, que está tudo interligado. Daí o termo aldeia global.
Falar de aldeia global, veja, você tem algo que é muito pequeno, um termo que remete a algo que é muito pequeno e um termo que se remete a algo que é muito grande. A aldeia é muito pequena. A aldeia, todo mundo se conhece, todo mundo está perto, ela é territorialmente, inclusive, fácil de definir. Entretanto, mas, porém, todavia, contudo, e entretanto, quando você pensa em algo que é global, aí você pensa no globo terrestre, no planeta. Se a Terra fosse plana, seria um quadrado terrestre, mas não é. Então vamos pensar nessa ideia. A aldeia global, esse termo que se utiliza para fazer referência à globalização, demonstra o quanto o mundo ficou pequeno, porque é um mundo gigante, daí o termo global, mas que a gente pode se comunicar tão facilmente quanto se a gente tivesse numa aldeia. Esse é o ponto. A partir da ideia do Milton Santos, a globalização, na verdade mesmo, é uma fábula. Por quê? Porque aquilo que é colocado como um grande benefício passa a ser muito mais danoso quando você faz uma observação bem apurada. Na perspectiva do Exame Nacional do Ensino Médio, o que é que você vai ter? Você vai ter a generalização, o partilhamento das mazelas, mas os benefícios efetivos em termos de conforto, em termos de acesso a bens educacionais, a tecnologia, inclusive, é algo que apenas setores da sociedade podem ter, e especificamente, por assim dizer, o que seria a nata do processo não está na periferia do mundo, está no chamado norte global. Então, para o Exame Nacional do Ensino Médio, é importante você considerar que esse mundo globalizado é um mundo de contradições. É um mundo de contradições profundas, em que você vai ter um discurso que procura generalizar os benefícios, quando na prática o que é generalizado não são os benefícios, mas sim as mazelas. Daí você vai ter a grande questão, provavelmente a grande questão desse início do século XXI, que é a questão dos refugiados. Então, nosso tópico 7, mundo globalizado, agora a gente chega no tópico 8. Tópico 8 agora é você falar de quê? É você falar, para além disso tudo, ligando a mundo globalizado, indústria cultural. Uou! Se falar de indústria cultural, lembra a você seriado, é isso mesmo. Se falar de indústria cultural, traz para sua mente aquele filme que todo mundo no mundo está vendo, é isso mesmo. Se você pensa naquela canção que todo mundo escuta e compartilha para você nos grupos de redes sociais, indústria cultural também. Então, a gente deve pensar a indústria cultural inicialmente a partir do conceito. O que danada é a indústria cultural? Vamos lá. O conceito de indústria cultural foi desenvolvido por um grupo de pensadores que compunha a Escola de Frankfurt. Na verdade, o Instituto de Pesquisa Social, mas ficou mais conhecido por Escola de Frankfurt. Um grande nome do conceito de indústria cultural é o Theodor Adorno. Adorno fez críticas severas à indústria cultural, afirmando que a indústria cultural se caracteriza por alienar os indivíduos. Não tem nada de bom na indústria cultural, ela só aliena. Ela está ali para garantir a dominação, para garantir o usufruto das potencialidades do indivíduo para atender a interesses de mercado. Daí a indústria cultural tem uma relação direta com a Revolução Industrial, com o mundo, na verdade nem com a Revolução Industrial especificamente, mas com o mundo que a Revolução Industrial criou. Então, indústria cultural diz respeito ao processo que levou a cultura a atender a interesses de mercado. Então, vai se produzir bens culturais na mesma medida que se produz industrialmente. Então, o que é que vai ser interessante para essa indústria cultural? Aquilo que pode ser levado para todo mundo consumir. Então, falar de indústria cultural é você falar da produção da cultura em escalas industriais. Para que isso aconteça, na perspectiva do Adorno, na perspectiva da Escola de Frankfurt, você precisa da homogeneização dos gostos, da repetição da fórmula de sucesso. Então, a repetição da fórmula de sucesso diz respeito a você ter aquilo que fez sucesso,
sucesso de bilheteria. Aí você vai ver o filme 1, aí foi um sucesso, o filme 2 é parecido, 3, 4, aí você chega até filme tem 7, 8, 9 capítulos ali, e quando você vai observar a estrutura narrativa do filme é basicamente a mesma. Você vai ter a repetição da fórmula de sucesso e em escala global, você homogeneizando os gostos, você facilita a dominação. Na perspectiva do Adorno, dominação é essa atrelada ao ato de consumir. Entretanto, existem também, você tem pensadores que afirmam que a indústria cultural também não é por aí, não é só por aí. Aí você vai ter a ideia de que o pessoal dos estudos culturais, por exemplo, afirma que a indústria cultural não é apenas alienatória. Ela traz também, e isso é um elemento interessante, uma ambiguidade. Por quê? Porque que ela homogeneize os gostos, mas nesse processo de globalizar, de espalhar para o mundo, você permite acesso a coisas que antes não se tinha, a saberes que não se tinha. Um exemplo prático disso seria a Mona Lisa. A imagem da Mona Lisa, a reprodução da imagem da Mona Lisa, ela acontece em escala planetária. As pessoas, provavelmente, quem tem acesso a essa imagem, vai saber que é a Mona Lisa. Talvez ela não saiba, talvez as pessoas não saibam a história do pintor, talvez não saibam de detalhes, talvez não consigam expressar conhecimento sobre o que foi o Renascimento, mas conhecem a Mona Lisa. Então, observe que tratar de indústria cultural para o Exame Nacional do Ensino Médio é você compreender que ali você tem uma ambiguidade, você tem ali uma percepção que pode ser positiva e outra que pode ser negativa. Segundo o pensador Humberto Eco, os apocalípticos vêm tudo de mais pior de ruim, para ser bem enfático, mais pior de ruim na indústria cultural, e você vai ter os integrados, aqueles que já estão ambientados a essa situação e que não vem lá grandes problemas no que diz respeito ao que a indústria cultural ela produz. Tópico número 9 da nossa revisão do fim do mundo, porque o mundo acaba, mas a sua nota será altíssima. Tópico número 9 da nossa revisão do fim do mundo de sociologia. Vamos tratar aqui agora, sabe do quê? Vou lhe dizer exatamente nesse instante na lista que está aqui do meu lado. Agora nós vamos tratar de sociologia contemporânea. Tratar de sociologia contemporânea. Aí você escuta logo aquela voz. Bauman. O quê? Oi? Bauman, e aquele barulho de água escorrendo. Bauman, o cara da modernidade líquida. Se eu fosse abrir uma empresa de água mineral, eu chamaria de Bauman. Água mineral Bauman. Menino, e outra, é o queridinho de todas as redações do universo. É praticamente o repositório de qualquer ideia que você possa querer aplicar. Não vamos tratar disso aqui, vamos pensar só nas ideias do Bauman. Então vamos lá. Bauman é um pensador que desenvolveu um conjunto de ideias fundamentais para entender a pós-modernidade. Só que aí ele utiliza o termo de modernidade líquida, fazendo referência a uma característica desses tempos, que seria a mudança, a falta de solidez, a falta de certezas. Então, ao pensar a sociologia contemporânea, ao pensar o mundo a partir das ideias de Bauman, talvez o grande pensador desses tempos recentes, falecido também, agora há pouco, não tem nem 10 anos que ele faleceu, Bauman ele faz uma análise muito contundente dessa pós-modernidade. Então, Bauman trata dessa modernidade líquida como sendo aquilo que deu lugar, ou melhor, que veio no lugar da modernidade sólida. A modernidade sólida, ela traz elementos de certeza, de estabilidade, de perenidade que foram lentamente sendo, por assim dizer, carcomidos. A usar a frase lá do Marx, né? Tudo que é sólido desmancha no ar. O Bauman, ele lança essa ideia de que as coisas estão em constante transformação. Então, ao pensar a sociologia contemporânea,
a partir das ideias do Bauman, você vai considerar que o Bauman identificou como elementos que compõem essa modernidade líquida, a incerteza, as mudanças que são cada vez mais aceleradas, você vai ter, inclusive, a falta de credibilidade nas instituições que, no contexto da modernidade sólida, elas garantiam a certeza dos indivíduos para o que virá. Como é que isso afeta de maneira específica a nossa vida? Você vai ter no âmbito do trabalho o fim da carreira. Na perspectiva do Bauman, esse mundo contemporâneo, ele traz, no que diz respeito ao trabalho, a incerteza de que você vai entrar numa empresa para trabalhar e você vai se aposentar lá. Bom, talvez você nem consiga se aposentar, principalmente no Brasil. Mas a ideia do Bauman é pensar o fim da carreira atrelada a que as novas formas de trabalho ou formas de trabalho diferentes que a gente vai ter nesse novo mundo. E aí, nessa perspectiva, você vai ter uma intensificação da precarização do trabalho. E essa precarização está ligada a você ter um ataque à estabilidade que leis trabalhistas elas garantiam ao trabalhador. Você vai ter, a partir daí, além disso tudo, em situações extremas, o trabalho em regime análogo à escravidão. Então, no âmbito do mundo do trabalho, na perspectiva da modernidade líquida, dentro das ideias do Bauman, você vai ter esse mundo em que o trabalhador não tem mais certeza se ele vai conseguir continuar trabalhando. No que diz respeito à vida íntima, à vida dos indivíduos, da porta para dentro da casa, por assim dizer, você vai ter essas relações que são marcadas principalmente pela possibilidade de acabar muito rápido. Daí um dos livros dele tratar de amor líquido. Nessa perspectiva, no que diz respeito às relações afetivas, amorosas e tal, sexuais, você vai ter aquela instância dessa contradição tremenda entre eu quero namorar com alguém, mas eu também quero sair com outras pessoas. Eu quero o bom de um relacionamento com uma pessoa só, mas eu também quero a diversidade que o mundo pode oferecer. Além disso, você vai ter relações cada vez mais mediadas, na verdade, caracterizadas por uma superficialidade das relações na perspectiva do Bauman, o que caracteriza a vida que a gente vai vivendo. A gente poderia pensar, no que diz respeito às relações, que você tem uma espécie de aplicação do mecanismo de troca imediata, que você encontra no que diz respeito às mercadorias. Então, não gostei, tá, vou acabar então, eu vou ficar contigo que é chato que só, se eu tenho uma infinitude de gente com que eu posso me relacionar, entende? A última fronteira, por assim dizer, que a modernidade líquida deu conta é o discurso competente, o discurso científico. Aí você provavelmente pode lembrar imediatamente da ideia de que a Terra é plana, de que vacina faz mal. E antes de dizer qualquer coisa, dizer, meu Deus, essa galera é ignorante, não. Essa é a sacada da sociologia. É você aplicar a ideia para entender o mundo. Então, em um mundo marcado pela destruição do que antes era certo, do que antes se sabia verdadeiro, sólido e perene, o discurso científico foi a última instância atingida por essa situação. O que é que se tem? A partir daí, você vai ter a negação da validade do discurso científico. Aí vai se dizer que a Terra é plana, vai se dizer que vacina faz mal, e não importa que você tem um especialista que passou uma vida inteira estudando aquilo ali, trocentas pesquisas, milhares de artigos, a discussão vai ser, mas você pensa assim, eu penso desse jeito. A aplicação da ideia de Bauman traz para a gente esse entendimento, que você vai ter a perda de sentido da vida social. Por quê? Porque as bases antigas que compunham a solidez, a perenidade e a segurança da vida social, elas viraram água. Então, Bauman traz essa reflexão interessantíssima que a gente pode fazer. Diante disso, você vai ter o Estado atendendo aos interesses que são interesses do mercado.
Daí, um dos livros do Bauman ser chamado, o título dele ser É Possível a Ética no Mundo de Consumidores. Por quê? Porque vai se pensar que como é que a gente vai conseguir viver em um mundo em que o que rege as nossas relações são as relações de compra e venda. E aí a gente vai ter essa sociedade marcada por essa ideia de compra e venda, de troca imediata e que rege o nosso existir, levando muitas vezes a esse adoecimento. Como tudo muda muito rápido e a gente não consegue dar conta do que está acontecendo, na perspectiva do Bauman, isso contribui muito para a intensificação de algumas doenças psíquicas como depressão, ansiedade e por aí vai. E para concluir, o tópico número 10 da nossa revisão do fim do mundo, democracias. Pois é, importante pensar que democracia no Exame Nacional do Ensino Médio não é algo que tem que reivindica de você o decoreba, mas a compreensão de que regimes democráticos eles se caracterizam na sua contemporaneidade por uma representatividade. Então, você vai ter um conjunto de elementos definidores de regimes democráticos e entre eles você vai ter a abertura, ou seja, a liberdade para pensar, a liberdade para expressar seus pensamentos, a liberdade para discutir. Além da abertura, você vai ter a rotatividade. Regimes democráticos, eles se caracterizariam, então, por você ter a rotatividade dos indivíduos que ocupam os cargos de poder. Como assim? Exatamente. Você vai ter a eleição sendo o grande representativo disso. Você vai ter uma troca de representantes políticos via eleições. Essa rotatividade permite a diversidade ou a possibilidade da diversidade de aplicação de projetos políticos para a gestão do Estado. Além da abertura da rotatividade, você vai ter o conflito como sendo uma característica fundamental de regimes democráticos e diz respeito ao conflito de ideias, de visões de mundo. E é essa possibilidade que está ligada ao primeiro elemento definidor lembrado aqui, que é a abertura. Então, por causa da possibilidade de expressar as ideias, das circulações de informação, elas serem possíveis, que você vai ter o conflito e desse conflito o aperfeiçoamento do regime. Daí a característica final de regimes democráticos, que seria a perfectibilidade. Ou seja, é exatamente porque se pode discutir, é exatamente porque você pode debater, é exatamente porque você pode ter uma oposição de ideias que um regime democrático pode ser aperfeiçoado. Situações em que você tem essa restrição são regimes que você vai ter uma dificuldade muito maior de aperfeiçoá-los naquilo que se pode trazer de positivo para as pessoas e retirar aquilo que não deu certo, aquilo que não teve o resultado esperado, aquilo que prejudicou mais do que contribuiu. Esta foi a revisão do fim do mundo de sociologia. Curta este canal, inscreva-se. Passe adiante esse vídeo, espalhe a palavra do canal de Filosofia e Sociologia do professor Salviano, mas principalmente neste Exame Nacional do Ensino Médio, saiba, o mundo vai se acabar, mas sua nota será altíssima, estratosférica. Tudo vira pó, mas a sua nota continuará sólida. É isso aí, galera. E veja o vídeo de filosofia também, porque lá o mundo se acaba filosoficamente. Bum!